Bem, boa tarde. Uma boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Estamos aqui no âmbito de mais um webinar da Direção de Serviços de Projetos Educativos. Hoje, para vos apresentar aquilo que é o referencial de educação para o empreendedorismo, desde a educação pré-escolar, o ensino básico e ensino secundário. Este referencial teve o contributo de uma série de entidades e de agentes externos à Direção-Geral de Educação, como teria que ser, porque, como eu costumo dizer nestas circunstâncias, o nosso conhecimento é um conhecimento sempre muito relativo em relação às diferentes temáticas que os domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania encerram. E, portanto, houve necessidade de, em tempos, este referencial já está concluído há algum tempo, estava aqui a necessitar de luz verde depois para a sua apresentação. Dizia eu que nessa fase seria muito importante que conseguíssemos, de alguma maneira, associar uma série de entidades e de parceiros, que estão hoje muitos aqui também connosco, para a apresentação e principalmente para nos dar o seu testemunho do seu ponto de vista, como é que o referencial pode contribuir para que estas temáticas do empreendedorismo possam ser mais sustentadas, melhor apropriadas, mais trabalhadas nas nossas escolas. Para isso, precisamos de formar professores, precisamos de lhes dar competências para que eles consigam sentir-se confortáveis e seguros para a implementação de diferentes processos que levem à conclusão de diferentes projetos no âmbito do empreendedorismo, sendo que, quando falamos de empreendedorismo nestas temáticas da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, não podemos dissociá-lo, objetivamente, de outros domínios que com ele acabam por sempre se interligar. E estou aqui a lembrar, por exemplo, das questões ligadas ao mundo do trabalho, estou-me a lembrar das questões ligadas aos direitos humanos, estou-me a lembrar das questões ligadas ao domínio do desenvolvimento sustentável, dos seus 17 ODS, e tudo aquilo que está inerente a um processo que, sendo empreendedor, pode ser empreendedor de diferentes formas. Mas eu por aí não entraria, deixaria isso com certeza para a mesa redonda, entre aspas, que vai desenrolar-se a seguir. E, portanto, aquilo que eu vos gostava de tentar transmitir neste pedaço inaugural, em que vou esperando que mais elementos se juntem aqui ao webinar, é que este referencial de educação para o empreendedorismo é um documento não prescritivo. E eu, quando digo não prescritivo, poder-me perguntar, sabe, então isto serve para quê? Bom, é um referencial. Não sendo prescritivo, ele também não é um guia, nem é um manual. É um referencial onde temos temas, subtemas, descritores, e com esses descritores, penso que o trabalho seguinte será perceber até que ponto esses descritores se conjugam ou não com as diferentes aprendizagens essenciais dos diferentes anos e ciclos de escolaridade. Para quê? Para, em conjunto, percebermos como é que a estratégia de educação para a cidadania na escola, com o seu grande chapéu que tem de fazer sobre todas as outras disciplinas, pode contribuir, cooperar, colaborar com cada uma delas. Seja com a geografia, seja com a filosofia, seja com a história, seja com aquilo que entendermos mais relevante em função das diferentes aprendizagens essenciais, dos diferentes anos de escolaridade e daquilo que os nossos descritores, aqui muito bem explanados, nos apresentam. Portanto, hoje é o dia de lançamento, por assim dizer, do referencial. Dentro de algum tempo avançará também a formação neste âmbito, para o qual desafio também todos os promotores que connosco trabalharam este referencial a participar. E por assim dizer, um primeiro momento em que, em conjunto, procuramos pensar um pouco porque é que construímos um referencial. E nessa função do porquê é que construímos um referencial, perceber aquilo que temos que fazer a seguir, e aí contribuímos, e aliás,
contamos e contribuiremos com o nosso know-how em função daquilo também que nos for chegando como necessidade e precisaríamos objetivamente de tentar ter linhas orientadoras claras de todos, o mais consensualizadas possível, diria assim, no sentido de podermos depois avançar para a própria formação. Um agradecimento, primeiro, à minha equipa, que está aqui hoje presente, a Elsa Mota, o Vítor Figueiredo e a Helena, aliás, e a Hilda Figueiredo. E depois um agradecimento também para dois autores que, não estando hoje aqui presentes deste referencial, trabalharam nele, o João Horta Santos e a Teresa Leandro André, também aqui da Direção-Geral da Educação. Depois da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, a Teresa Duarte, que está connosco. Da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Helena Maria Afonso, que está connosco. Da Associação Industrial Portuguesa, a Maria Vieira, que está aqui também connosco. Do IAPME, a Júlia Tomás, que está aqui connosco. E do Policy Experimentation Platform, o Dana Redford, que está aqui também connosco. Portanto, para eles e para elas, o meu agradecimento, principalmente pela disponibilidade que têm em estar hoje aqui connosco. Porquê é que esta equipa trabalho teve que ser construída? E esta é uma nota que gostava de deixar neste final da minha intervenção inicial. Esta equipa de trabalho é, por assim dizer, sendo multidisciplinar e multifacetada, tem aqui vários prismas e várias orientações em relação à forma como o empreendedorismo pode ser trabalhado e pode ser seccionado, diria assim. Ora, aquilo que é o meu desafio também para as escolas é que essa cooperação que a DGE faz com o exterior, com estas entidades que eu vos acabei agora de dizer, possa ser replicado pelas escolas. Ou seja, as escolas têm que ter no seu conceito geral, vou começar por aqui, entidades e ou agentes da comunidade que possam efetivamente ajudar, colaborar a todos os níveis, desde os estágios profissionais à relevância do seu saber para conseguir que aquela comunidade tenha naquelas entidades empresariais ou não, ou instituições, o reforço necessário para que o trabalho feito na escola possa ser o melhor possível. Eu digo muitas vezes que se transforma a comunidade quando conseguimos transformar dentro da escola alunos e alunas que levam posteriormente para o exterior o seu saber e principalmente o seu entusiasmo. E é com esse entusiasmo que conseguirão com certeza contagiar o local, a família e depois a comunidade à sua volta. E isso é muito relevante que se consiga fazer de uma forma sentida e em que todos se possam, de alguma maneira, envolver. Era isto que gostava de dizer nesta fase, sendo que este referencial está feito como todos os outros, ou como quase todos os outros, tendo aqui como base 2, 3, 4 linhas de orientação muito claras. Por um lado, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória. Por outro lado, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Por outro lado, o Decreto-Lei 54, o Decreto-Lei 55 e as aprendizagens essenciais que eu já aqui também vos falei. Portanto, é nesta mescla que o referencial surge e é para dar resposta, nomeadamente ao perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, e ele é construído. A sua utilização será feita na medida em que cada um de vós que está desse lado se sinta à vontade para o fazer, mas que perceba até que ponto a sua utilização contribui, ou não, entre vírgulas, para o desenvolvimento da estratégia de educação para a cidadania em cada uma das escolas. E pronto, esta era a minha abertura. Voltarei aqui no final da sessão, mas agora deixo-vos com os peritos, que não é o meu caso, e passo a palavra ao Vítor Figueiredo. Vítor, força, por favor. Muito obrigado. Até logo. Ora, boa tarde a todos. Estamos aqui neste webinar de divulgação do oficial de educação para o empreendedorismo. Bem-vindos. Vamos começar com a pergunta de partida. Com algumas perguntas de partida, nomeadamente estas duas, ou seja, em que âmbitos de ação é que se operacionaliza esta educação para o empreendedorismo ao longo da escolaridade e como é que abordamos o domínio do empreendedorismo
na componente curricular de cidadania e desenvolvimento, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário. Uma primeira questão é o que é isto de educação para o empreendedorismo e onde é que se inscreve. De facto, a educação para o empreendedorismo inscreve-se numa abordagem muito mais abrangente da educação para a cidadania, mas, claro, reconhece como uma das suas vertentes fundamentais neste processo de incentivar os alunos, quer para desenvolverem competências empreendedoras e agirem sobre oportunidades, quer ainda para gerarem ideias e transformá-las em valor para os outros, não apenas para si próprio, mas com âmbito social, económico e cultural. E quando falamos de competências, a partir da recomendação de 2018-689, ou seja, as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, que é, como penso que sabem, uma atualização da anterior recomendação publicada em 2006, há duas que, efetivamente, das 8 que estão consagradas nesta recomendação, há duas, que é as competências de cidadania e competências de empreendedorismo, que apontam para uma série de competências transversais, nomeadamente para a criatividade, para o pensamento crítico, para a resolução de problemas, para a iniciativa, para a perseverança, para o trabalho colaborativo, para a necessidade de planearmos e gerirmos projetos, enfim. Também uma outra ideia força neste referencial é, de facto, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, como disse o Dr. Zé Carlos Sousa, enquanto quase referência pressupõe a liberdade, pressupõe a responsabilidade, a valorização do trabalho, a consciência de si próprio, a inserção familiar e comunitária e, no fundo, se resume à participação na sociedade em que nos rodeia. Este perfil, como vocês sabem, tem 5 valores, 10 áreas de competência e 8 princípios, e eu destacaria a quantidade da relevância e a referência que ele tem em todo o desenvolvimento curricular e para o empreendedorismo, a educação para o empreendedorismo, princípios que justificam e lhe dão sentido e significado. Vou salientar 3, a aprendizagem, aqui está, ou seja, porque promove de uma forma intencional o desenvolvimento de competências de aprendizagem ao longo da vida, não apenas as duas que eu referi, mas todas as outras literacias. A adaptabilidade e ousadia, ou seja, no sentido de prepararmos os alunos para serem capazes de se adaptarem a novos contextos, tal como a realidade cotidiana nos exige, e as questões da sustentabilidade, ou seja, desenvolver uma consciência de sustentabilidade e promover estas relações sinergéticas entre os sistemas social, entre o sistema económico, o sistema tecnológico, abraçando o sistema Terra, que é aquele que nós vivemos. Também do ponto de vista dos valores, podemos destacar neste olhar empreendedor sobre este perfil e aquilo que ele emana e nos compromete a fazer, a cidadania e participação. E porquê? Porque, apesar deste valor de respeito pela diversidade humana, ele apela também ao cidadão, aos alunos, o ser interventivo, ou seja, tomando iniciativa e sendo empreendedor. Mas também os valores da liberdade, na defesa dos direitos humanos, da democracia, da responsabilidade e integridade, ou seja, a ação ética que deve responder a qualquer ação humana, também empreendedora, obviamente, respondendo e ponderando pelas ações próprias e pelas dos outros, em função de um bem comum. A excelência e a exigência, porque, tal e qual como a ação empreendedora, ela aspira ao trabalho bem feito, ao rigor, à superação, à resiliência face às dificuldades, e a curiosidade, reflexão e inovação, porquê? Porque ela permite-nos encontrar e procurar soluções. Isto numa visão de perfil que pretende que os alunos desenvolvam e se apropriem no currículo de oportunidades de se sentirem livres, de se construírem como entes autónomos, responsáveis, conscientes de si e do mundo que os rodeia, e ao mesmo tempo procurando, nesta reflexão, analisar e questionar de forma crítica esta realidade que os circunda, avaliando e selecionando informação, formulando hipóteses
e tomando decisões fundamentadas e trabalhando de uma forma colaborativa e comunicando estas suas decisões, estas suas reflexões aos outros de forma assertiva. No fundo, o perfil impele, do ponto de vista da educação para o empreendedorismo, aos alunos a serem capazes de reconhecerem a importância destes diferentes saberes e visando esta sustentabilidade social, cultural e económica. Um outro documento, também referido pelo Dr. José Carlos Sousa, é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, nomeadamente na tradução que ela tem curricular de cidadania e desenvolvimento, na sua componente curricular, que também aponta para este desenvolvimento de competências de cultura, de democracia, mas que apela também a três aprendizagens com impacto, ou seja, aquela que se refere à atitude cívica individual, as questões da identidade, as questões da autonomia individual, dos direitos humanos, o relacionamento interpessoal, que tem a ver com a comunicação e o diálogo e a diversidade que hoje em dia na nossa sociedade está tão presente, e o relacionamento social e intercultural. E este é extremamente importante, porque os valores da democracia, do desenvolvimento humano sustentável, da globalização, da interdependência, da paz e da gestão de conflitos está, obviamente, presente. O empreendedorismo é um dos 17 domínios que está presente a trabalhar em cidadania e desenvolvimento, ou seja, em qualquer ano de escolaridade, e ele tem, nas suas vertentes social, económica e cultural, fazendo apelo às competências de aprendizagem ao longo da vida, e nomeadamente às competências empreendedoras, uma série de conhecimentos, capacidades e de atitudes que importa salientar. E eu destacaria, em termos dos conhecimentos, o compreender contextos e oportunidades para transformar aquilo que são as ideias em ações concretas, sejam de âmbito pessoal, social ou profissional, ou conhecer estas novas abordagens de planeamento e gestão de projeto, incluindo não apenas resultados, mas processos e recursos, e depois conhecer o território, o que está à volta, a economia, a organização, os desafios sociais e económicos que, quer enquanto empregado ou quer enquanto empregador, uma organização e a sociedade hoje em dia enfrenta. Em termos das capacidades, salientaria a criatividade, a imaginação, o pensamento estratégico, a resolução de problemas, e depois envolvendo isto numa ação criativa em processos inovadores, de reflexão crítica, construtiva, onde lidar com esta incerteza que nos caracteriza hoje em dia na nossa sociedade, esta ambiguidade e este risco, fazem com que este trabalhar individualmente e em equipa tenham que estar presentes de forma colaborativa, mobilizando os recursos necessários, os humanos e os materiais, comunicando estas ideias aos outros e tomando decisões informadas. Do ponto de vista das atitudes, eu destacaria apenas 4 aspectos. Por um lado, o sentido de iniciativa que os jovens e as crianças têm que ter, ou seja, esse sentimento de proatividade, na perseverança de querer alcançar os objetivos a que se propõem nos seus projetos, na vontade de criar empatia com os outros. Não é tolerância, é empatia com os outros, convivialidade, de os motivar e de se motivar a si próprio, valorizando as suas ideias e as dos outros, e talvez assim consigamos, numa perspectiva de educação para a cidadania empreendedora, cuidarmos das pessoas e do mundo. Isto é aceitar e tomar responsabilidades, isto é respeitar as abordagens éticas ao longo de todo o processo. É isso que se pretende numa ação empreendedora. E passo a palavra à minha colega Hilda Figueiredo, que com maior destaque agora irá focar o referencial. Obrigada, Vítor. Boa tarde a todos, antes de mais, e nesta sequência da abordagem e da apresentação do Vítor, eu acho que se coloca desde já ou se pode colocar desde já uma questão, que é como é que a Direção-Geral de Educação pode apoiar, como é que a Direção-Geral de Educação pode ajudar a escola a identificar as aprendizagens que os alunos devem realizar no âmbito dos diferentes domínios de educação para a cidadania
e, neste caso mais específico, no âmbito do domínio do empreendedorismo. Ora, é exatamente através de documentos orientadores que designamos como referenciais e, neste caso, temos o referencial de educação para o empreendedorismo, que está exatamente organizado por níveis de educação e por ciclos de ensino, da educação pré-escolar, o ensino básico, o ensino secundário. E será importante referir também que apresenta para cada um deles uma proposta específica de educação para o empreendedorismo. Importa referir mais uma vez, que para a elaboração do referencial se constituiu um grupo de trabalho que integrou elementos da Direção-Geral de Educação, da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Associação Industrial Portuguesa, a Agência para a Competitividade e Inovação, o IAPMEI, e a ONG Policy Experimentation and Evaluation Platform, designada normalmente por PIP. Portanto, o referencial de educação para o empreendedorismo é um documento não prescritivo, é um documento de natureza flexível e que pretende enquadrar a intervenção pedagógica da educação para o empreendedorismo como um domínio da cidadania. Ele está organizado por níveis de educação e por ciclos de ensino, como eu tinha referido, e sugerimos que seja feita uma abordagem progressiva da educação pré-escolar aos ensinos básico e secundário. Identificaram-se temas globais, que integram subtemas para os quais se definiram também objetivos gerais e descritores de desempenho. Estes descritores integram um conjunto de conhecimentos, de capacidades e de atitudes, também de valores e de comportamentos que são necessários para a concretização dos resultados da aprendizagem que se pretendem alcançar. Este referencial inclui ainda outros quadros e outras partes que vamos deixar para poderem explorar posteriormente, atendendo um pouco aos constrangimentos de tempo que temos. São propostos 5 temas. São propostos 5 temas neste referencial. Para a identificação desses temas, nós consideramos referentes nacionais e referentes internacionais. Tivemos em conta também a evolução dos conceitos e das questões em debate no âmbito da educação para o empreendedorismo e avaliamos a sua pertinência face aos grandes desafios do mundo atual. Portanto, estes são os temas propostos: competências empreendedoras, criatividade, ação empreendedora, meio envolvente e comunicação. Nas competências empreendedoras, o destaque naturalmente para o reconhecimento da importância e para o desenvolvimento destas competências. No âmbito da criatividade, são propostos três subtemas: a criatividade no processo de geração de ideias, as fases do processo criativo e os fatores que o influenciam, e também a importância da oportunidade, o processo inovador e a concretização das novas ideias geradas, e também a tomada de decisão na transformação de ideias em ação e a assunção do risco como uma parte integrante da tomada de decisão. No tema da ação empreendedora, pronto, vamos ficar assim já. No tema da ação empreendedora, a importância do planeamento e as componentes essenciais do projeto empreendedor, o plano de ação e também o plano de avaliação do projeto. Relativamente ao tema do meio envolvente, estes são os 4 subtemas propostos. A importância dos contextos económico, social e cultural na concepção e no desenvolvimento do projeto empreendedor, a importância da literacia económica e financeira para a ação empreendedora e também a relevância da adoção de valores éticos neste mesmo projeto, não é? Assegurando a sustentabilidade do mesmo. Relativamente ao tema da comunicação, estes são os 2 subtemas propostos: a importância dos diferentes tipos de comunicação e também a adoção de estratégias de comunicação que sejam adequadas ao projeto. Portanto,
Relativamente aos descritores. Os descritores integram um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que são essenciais para a concretização dos objetivos gerais de cada subtema que acabamos há pouco mesmo de ver e também para a concretização dos resultados de aprendizagem que se pretendem alcançar no âmbito do domínio do empreendedorismo. Estes descritores, vão adquirindo uma complexidade crescente, pressupondo uma abordagem mais aprofundada, progressiva e adaptada aos conhecimentos que já foram adquiridos pelos alunos nesta área e também adaptada aos contextos escolares específicos. E onde se reconhecem também, naturalmente, níveis de complexidade cognitiva. E nós vamos exatamente partilhar agora um exemplo de escritores para podermos ver concretamente esta complexidade, esta adequação e esta proposta de abordagem mais aprofundada e progressiva e adaptada aos conhecimentos e aos contextos. Podíamos ter tomado um exemplo, qualquer um tema, mas tomamos o da criatividade, situamos-nos no subtema da tomada de decisão com o objetivo geral de assumir o risco como parte integrante da tomada de decisão. Estamos aqui a comparar a educação pré-escolar, que são os descritores que são propostos na educação pré-escolar e os descritores que são propostos relativamente ao primeiro ciclo do ensino básico e podemos, por exemplo, fixar-nos no primeiro descritor e estamos a ver claramente aqui uma progressão. É, por exemplo, enumerar situações de risco associadas a experiências do dia-a-dia, enquanto que no primeiro ciclo já é suposto que os alunos saibam distinguir diferentes modalidades de risco. E se compararmos o segundo ciclo com o terceiro ciclo, vamos avançando nesta progressão, vamos avançando nesta complexidade e podemos ver, por exemplo, no segundo ciclo é esperado que os alunos sejam capazes de caracterizar diferentes modalidades de risco, ao passo que no terceiro ciclo já sejam capazes de discutir o conceito de risco em referência a diferentes contextos de experiência. Isto mantendo-nos no primeiro descritor, mas, como podem ver, o mesmo sucede relativamente a todos os outros. E no secundário ainda avançamos um pouco mais e podemos ver que já é proposto que os alunos sejam capazes, no final do ensino secundário, de debater criticamente o conceito de risco em diferentes contextos de experiência. E agora, para finalizar, eu iria referir 4 articulações possíveis do referencial de educação para o empreendedorismo. Primeiro, a articulação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, a articulação com aprendizagens essenciais das disciplinas do currículo, inglês, português, francês, de qualquer ano, a articulação com outros domínios da educação para a cidadania, que pode ser, há pouco ouvimos referir o domínio do mundo do trabalho, pode ser também o da igualdade de género e outros, e por fim também a articulação com os ODS da Agenda 2030. Naturalmente, gostaria de referir, antes de avançarmos, e de sublinhar, que as escolas podem sempre reformular os descritores que são propostos, estes descritores de desempenho, podem definir outros, se assim o entenderem e conforme o trabalho que estejam a desenvolver no âmbito daquilo que é proposto no seu projeto de Educação para a Cidadania de escola. Portanto, assim, por um lado, nós podemos articular os descritores do referencial com as áreas de competência que são apresentadas, as áreas de competência não só, as áreas de competência e os valores e os princípios que são apresentados no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, aqueles, importa também referir, aqueles que se considerem serem mais, não são todos, porque muitas vezes nós achamos, ou quando achamos que podem ser todos, o serem todos podem não ser nenhums, ou seja, nós vamos articular com aqueles que consideremos que são mais relevantes
para as aprendizagens que nós queremos propor junto dos alunos no âmbito de temáticas de empreendedorismo. Por exemplo, o raciocínio e resolução de problemas, por exemplo, o pensamento crítico e o pensamento criativo, por exemplo, o desenvolvimento pessoal e autonomia, entre outros. Ao nível da articulação disciplinar, as escolas vão identificar aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas que entendem que podem concorrer, podem ser mobilizadas para as aprendizagens que os professores estabeleceram, que querem promover junto dos alunos no domínio do empreendedorismo nos diferentes anos de escolaridade. Por outro lado, e ao nível da articulação com outros domínios de cidadania e desenvolvimento, como falávamos de cidadania e desenvolvimento, como falávamos há pouco, olhar para estes descritores de desempenho em articulação com outros referenciais de outros domínios que se priorizem e que, naturalmente, expressem as aprendizagens que se pretendem alcançar, por exemplo, através do desenvolvimento de projetos, sempre através do desenvolvimento de projetos. Relativamente à articulação com os objetivos do desenvolvimento sustentável, de que forma o trabalho que estamos a desenvolver, as aprendizagens que estamos a desenvolver através de projetos podem concorrer para a boa persecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, nomeadamente o objetivo 8, que reconhece a relevância do empreendedorismo e até mais especificamente a medida 8.3, que explicita particularmente a importância da promoção de políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem, entre outros, o empreendedorismo, a criatividade e a inovação, e também, naturalmente, o objetivo 4 e, mais particularmente, a meta 4.4, que estabelece que até 2030, portanto, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilitações relevantes, incluindo competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Agora, iria, mesmo para acabar, partilhar de uma forma ainda mais concreta 2 exemplos da articulação disciplinar e da articulação com outros domínios de empreendedorismo. Portanto, gostava de, mais uma vez, referir que é apenas um exemplo. Nós situamos-nos no 9º ano, como poderíamos ter-nos situado noutro ano qualquer, e tomamos como exemplo de tema a assunção de risco. E o que é que fizemos? Nós identificamos as aprendizagens essenciais de diferentes disciplinas que concorrem e que podem ser mobilizadas exatamente para as aprendizagens que nós queremos promover no âmbito da educação para o empreendedorismo. Porque, enquanto para as diferentes disciplinas e para estas disciplinas existem aprendizagens essenciais, no âmbito da educação para a cidadania, os professores e as escolas devem definir quais são as aprendizagens que se propõem para implementar junto e para promover junto dos alunos. Aqui é o português, portanto, a matemática, inglês, geografia e outras que podíamos com certeza identificar. Por exemplo, na geografia, aqui esta aprendizagem essencial que pode ser mobilizada para contribuir para concorrer para aprendizagens que nós queremos promover no âmbito da educação para o empreendedorismo, por exemplo, apresentar soluções para conciliar o crescimento económico, o desenvolvimento humano e o equilíbrio ambiental. E, para fechar, mantemos-nos no mesmo ano de escolaridade, com o mesmo tema da assunção de riscos, e vamos identificar descritores de desempenho do referencial de educação para o empreendedorismo que, como eu dizia há pouco, em articulação com outros referenciais de domínios que se priorizem, expressem as aprendizagens que se pretendem alcançar através de um projeto, por exemplo, e aqui estamos como exemplos o mundo do trabalho, o referencial de educação ambiental e o referencial de literacia financeira e educação para o consumo. E outros, não é, que queiramos e que entendemos que seja importante mobilizar. Ficava por aqui. Estes são os nossos contactos da Direção-Geral de Educação, da Educação para a Cidadania e depois, mais concretamente, do microsite do empreendedorismo.
Obrigado, E Hilda, obrigada, Vítor, também. mas eu não tenho câmara. Não tem mal. Vamos agora dar início e para cumprirmos também Sim, já para está. cumprirmos o nosso calendário. Eu penso que nós estamos dentro do nosso tempo, não é, Vitor? Eu Então, sim, estava senhor. aqui a ver, estamos Estamos dentro do dentro do nosso nosso tempo. tempo. E vamos dar agora início ao painel que se segue no programa e para o qual nós contamos com a participação da grande maioria das entidades que colaboraram na elaboração do referencial de educação para o empreendedorismo. Eu convido todos a poderem, a ligarem as suas câmaras, enquanto que, em nome da Direção-Geral da Educação, lhes apresento mais uma vez e desde já as nossas boas-vindas e uma palavra de agradecimento pela colaboração e pela disponibilidade que tiveram para esta nossa conversa no âmbito da elaboração e da implementação do referencial de educação para o empreendedorismo, em torno também das mais-valias que podem resultar da parceria para a ação empreendedora em ambiente educativo. Muito rapidamente, temos connosco a doutora Teresa Duarte, da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. Olá, Teresa, boa tarde. Temos connosco a doutora Maria Vieira, da Associação Industrial Portuguesa. Maria, muito boa tarde também. Temos connosco a doutora Helena Afonso, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Olá, Helena, boa tarde também. Boa tarde a todos. A doutora Júlia Tomás, do IAPMEI, da Agência para a Competitividade e Inovação. Júlia, muito obrigada e olá, boa tarde, bem-vinda também, como todos. E, por fim, o professor Dana Redford, da organização não-governamental Policy Experimentation and Evaluation Platform. Tenho que dizer em inglês, porque é um nome, aparece sempre em inglês. Dana, muito bem-vindo também a esta nossa conversa. Vamos ter sensivelmente 5 minutos cada um para podermos partilhar as nossas perspectivas, as nossas ideias, de pontos de vista tão diferentes e tão diversos que temos nas nossas especificidades. Então, eu iria começar, Teresa, exatamente por si, combinamos seguir um pouco a ordem pela qual as entidades surgem no referencial e, portanto, Teresa começava exatamente por si e debaixo desta nossa questão, esta nossa questão inicial destas mais-valias que resultam da parceria para a ação empreendedora em ambiente educativo, talvez pudéssemos também focar-nos um pouco, a Teresa depois dirá, mas na articulação do referencial com as unidades de competência na área do empreendedorismo, que, entretanto, eu penso que estarão lançadas pela ANTEP. Teresa, é sua a palavra. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui hoje na divulgação deste referencial, um trabalho muito relevante e de verdadeira partilha na sua construção. Este trabalho começou há uns anos, portanto envolveu a ANQEP, assim como os restantes organismos, e o objetivo era desenvolver um trabalho em parceria, diria em equipa, para atingir um objetivo comum que consistiu na elaboração deste documento orientador para a implementação do domínio do empreendedorismo no âmbito da educação pré-escolar e da escolaridade obrigatória. Na altura, a própria ANQEP estava a lançar aquilo que nós consideramos os alicerces do que viria a constituir-se como uma abordagem das qualificações desenhadas em resultados de aprendizagem, o que nos permitiu ganhos entre as partes envolvidas. Portanto, nós pensamos que conseguimos enriquecer este trabalho com abordagens atuais em termos de desenho de referenciais, mas também, fruto deste trabalho conjunto, nós acabamos por enriquecer o Catálogo Nacional de Qualificações, graças à reflexão e discussão acerca de abordagens metodológicas similares e complementares. Portanto, como muitos saberão, penso que saberão, o catálogo é um instrumento estratégico do Sistema Nacional de Qualificações, que é gerido pela ANQEP, e que integra e regula as qualificações de nível não superior
de dupla certificação, portanto, certificação escolar e certificação profissional, e que qualificações estas que se consideram fundamentais no desenvolvimento económico e social do país. Portanto, já entre, e aí antes de ir às unidades de competência que depois desenvolvemos, já entre 2019 e 2021, acabamos por atualizar também um instrumento muito importante, que é o referencial de competências-chave para a educação e formação de adultos, de nível básico, e nesse contexto acabamos por capitalizar muito do trabalho que foi desenvolvido nesta parceria, nomeadamente no que se refere à área das competências-chave, cidadania e empregabilidade, em particular no domínio do trabalho, emprego, profissão e aprendizagem ao longo da vida, visto que foi assim que designámos esse domínio nesse título referencial. Os temas constantes deste referencial, como as competências empreendedoras, que ainda há pouco a doutora Hilda referiu, a criatividade, a ação empreendedora, nomeadamente no que diz respeito à implementação das iniciativas de criação de valor, como o planeamento e o desenvolvimento de um plano de ação. Ainda temas como o meio envolvente, nomeadamente dando um maior enfoque na importância dos contextos, na importância da sustentabilidade dos projetos e também da componente ética. E ainda dando relevância ao tema da comunicação, portanto, todos estes temas acabaram por ser abordados e são abordados não só neste referencial que agora estamos a divulgar, mas também, como digo, no referencial que depois acabamos por desenvolver, mais direcionado para os adultos. Portanto, atualmente, o catálogo nacional de qualificações encontra-se num processo de profunda renovação, na forma como se organiza e nas qualificações que integra. Portanto, vai-se centrar e está-se a centrar cada vez mais em competências e em resultados de aprendizagem e não tanto nos conteúdos formativos. E nesse âmbito, e tendo em conta este background que a agência acabou por adquirir pelo envolvimento neste trabalho, desenvolveram-se 2 unidades de competência que designámos por, uma delas, criar e desenvolver ideias de negócio e outra, elaborar o plano de negócios, e que são os Cs, portanto, unidades de competência, que são transversais a vários referenciais. Portanto, também aqui, à semelhança da atualização do referencial de competência-chave, que referi há pouco, acabamos por integrar os temas constantes do referencial para o empreendedorismo e estes temas acabaram por ser abordados também nessas 2 UCs. Só para fechar esta curta intervenção, visto que há aqui estas limitações de tempo, eu não queria deixar de referir que as mais-valias que resultaram desta parceria foram muito significativas ao nível técnico, e indubitavelmente para a ANQEP foram, mas também é importante realçar a importância da parceria em termos colaborativos e de cooperação entre as entidades envolvidas. Portanto, foi um trabalho muito enriquecedor, não só em termos técnicos, mas também em termos comportamentais, relacionais, e isso penso que se traduz no trabalho que está a ser hoje divulgado aqui neste webinar. Obrigada. Muito obrigada, Teresa, e agora por essa perspectiva e por essa partilha. E agora eu passaria a palavra a Maria Vieira, que, mantendo-nos sempre debaixo deste chapéu da nossa questão orientadora, diria assim, destas mais-valias para a ação empreendedora em ambiente educativo, que resultaram da elaboração deste referencial, mas talvez, Maria Vieira, se assim o entender, claro, podermos fazer uma passagem pela questão e também até pelo desafio da apropriação deste referencial de educação para o empreendedorismo por outras entidades e agentes educativos, além das escolas, que tenham interesse em atuar na área do empreendedorismo
através de quê? Através, por exemplo, da produção de recursos, através da produção de materiais pedagógico-didáticos e mesmo da formação de professores, contribuindo também, de alguma forma, para a interligação e para a complementaridade entre educação formal e não formal, que entendemos todos que é tão importante. Maria, a palavra é sua. Obrigada por esta oportunidade. Começo também por cumprimentar todos os que nos estão a assistir e dizer que foi muito importante para a IP ser envolvida neste grupo de trabalho. Aprendemos muito, esperamos também que tenham aprendido connosco, porque aqui foi muito uma troca de experiências muito grande. Portanto, a IP, desde sempre, trabalha com empresas, trabalha também com pessoas que estão a criar o seu próprio posto de trabalho, com desempregados que querem criar o autoemprego, e realmente em 2012 começamos a trabalhar também com as escolas. Já tínhamos chegado às universidades com os finalistas, com aqueles empreendedores que estavam normalmente ligados às incubadoras, às universidades, e portanto era importante, começamos a perceber que tínhamos capacidade e era muito importante começarmos a trabalhar também com os mais jovens. Não há dúvida que desde o pré-escolar eles são extremamente criativos e, portanto, nós já estávamos no ensino básico do primeiro ciclo e no secundário, com materiais, tal como diz a doutora Hilda, realmente aqui a nossa mais-valia era também a experiência que tínhamos já com materiais que estávamos a implementar nas escolas, com a ajuda preciosa e fundamental dos professores. Portanto, os professores foram aqui os nossos parceiros, nós contactávamos com as escolas, agrupamentos de escolas por todo o país e fazíamos uma transferência de conhecimento, onde apresentávamos os nossos materiais, desde o manual do professor, o manual do aluno, este para o ensino secundário. Para o ensino básico temos muitos storytellings que ainda estão a ser neste momento visualizados nas escolas, com empresários a contar o seu percurso empreendedor e como é que eles começaram a ideia, a observação do meio envolvente, tudo isto começa-se a fazer na mais tenra idade, isto é possível. E, portanto, temos algumas histórias muito engraçadas que eles se identificavam logo, até fomos buscar empreendedoras ou empresários que trabalhavam na área dos videojogos e, portanto, isso para eles foi logo muito... arranjaram ali formas de se associarem e perceberem logo, olha que engraçado, então eu também gosto tanto de jogos, posso ter uma empresa de jogos e, portanto, aqui foi muito importante nós apresentarmos também os nossos materiais e com este referencial percebermos e entendermos melhor os conceitos que eram trabalhados nas escolas. E que aí os docentes sabiam muito melhor do que nós, mas aqui conseguimos também, com toda esta parceria, irmos mais ao fundo também destes elementos, para podermos depois continuar o nosso percurso. Aqui nós destacamos, e os nossos materiais eram nesse sentido também, é a importância que já tanto o doutor José como a doutora Hilda referiram, é a temática de ser transversal a todas as disciplinas. É muito importante. Nós, na altura, quando começamos a aparecer nas escolas, achávamos que isto iria realmente ser desenvolvido ou numa AEC do empreendedorismo ou juntamente com a cidadania. Isso é possível, claro que sim, em muitas situações aconteceu, mas há, nomeadamente até no ensino privado, não há questão das AECs e, portanto, isso nem se punha e começamos a perceber que isto era muito importante, era ser transversal à matemática, tal como foi dito, ao português, e era engraçado depois recebermos o feedback dos docentes a dizer que quando estavam a dar determinada matéria na sala de aula, até os mais novos, dizer isso é como aquela história do empreendedorismo, também tiveram que fazer essas contas para saber o valor da matéria-prima, e portanto é muito engraçado depois tentarmos casar as matérias que eles têm que dar, obviamente curricular, com a temática do empreendedorismo, e o empreendedorismo até ser uma coisa que depois acaba por ser bastante natural neles. Porque depois, sendo estimulados pelos docentes, por outros agentes que estejam a trabalhar com este público, isso acontece muito. Por outro lado, outra parte muito importante foi realmente percebermos todo o ecossistema que há à volta das escolas e, portanto, cada vez mais a IP tem a preocupação de
juntar, e que também nos é pedido também pelas escolas, as empresas às escolas e até a oferta ser um bocadinho mais de forma a casar. E, portanto, foi muito importante aqui percebermos, o IAPMEI já era nosso parceiro em muitas situações, ia connosco no final do ano letivo, ver as crianças, os jovens a apresentar os seus projetos empreendedores e classificavam-os e diziam, olha, vocês podem ir buscar incentivos aqui e acolá. Portanto, isto mostra também realmente o quão é importante as escolas apoiarem-se também noutros parceiros, como sejam qualquer das entidades que aqui estão, para podermos ir às escolas e falarmos da nossa experiência e eles depois tentarem enquadrar e verem, olha, esta entidade é boa para fazer isto, aquela pode ser minha parceira, portanto, com o tempo começarem a ouvir os conceitos e pronto, e terem também eles espontaneamente na linguagem deles. Penso que sem dúvida, é o essencial, é isto. Muito obrigada também pela sua partilha e por esta perspectiva e este olhar diferente também ao nível destas possíveis articulações e articulações também ao nível da implementação. E então, agora, iríamos passar para Helena Afonso, e também, Helena, mantendo, como eu dizia e tenho vindo a dizer, mantendo este nosso chapéu da nossa questão orientadora, das mais-valias que resultam da parceria para esta ação empreendedora em ambiente educativo, talvez, se naturalmente também o entenderes, mas também poderes passar pela articulação do referencial com questões que se podem colocar para uma abordagem integrada e para uma abordagem abrangente do empreendedorismo nas suas vertentes económica, cultural e social em ambiente educativo. A palavra é tua, Helena. Obrigada pelo convite, por terminarmos aqui este árduo trabalho que fizemos ao longo de muito tempo, em que, de facto, os intervenientes trocaram muitas ideias e muitas experiências. Boa tarde a todos e aos oradores e todos os restantes participantes. Eu estou aqui enquanto representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e, nesse sentido, nós fazemos o acompanhamento do trabalho que é desenvolvido pelas escolas. Sobre o tema que está aqui em análise, portanto, as mais-valias que resultam desta parceria, eu penso que é assumidamente uma mais-valia trazer aqui o contributo, a visão, a experiência das várias entidades intervenientes que dominam diversas áreas e transportar essa experiência para este documento que, no fundo, vem sintetizar a atividade de todos os agentes em diversas áreas. Como o que se pretende, de facto, é estimular em contexto educativo as crianças e os jovens a agir, a transformar e a produzir, é de facto importante mostrar-lhes a diversidade de matérias e áreas temáticas onde eles podem intervir e desenvolver a sua ação. E nós, de facto, constatamos, pelo acompanhamento que fazemos às escolas, que as nossas escolas fervilham de atividade na área do empreendedorismo. Há muita vontade de trabalhar estes temas, quer seja por parte dos jovens, quer seja pelos diversos agentes educativos, em desenvolver nos jovens as competências e mobilizar os seus recursos para intervir na sociedade e melhorar todo o mundo que temos à nossa volta. Eu trazia aqui uma pequena mostra, infelizmente não vai ser possível visualmente apresentar, mas dou-vos um bocadinho nota dela, da forma que, como este tema é muito acarinhado nas escolas, e eu estive a fazer assim uma pequena pesquisa, uma mostra aleatória de notícias que passam nos meios de comunicação
mais locais e regionais que não temos visibilidade no grande ecrã das notícias nacionais e que nos dá o testemunho de como estes temas são muito trabalhados, utilizando, lá está, alguns instrumentos que já estão criados, e desenvolvidos e bem, e agora espero que futuramente, utilizando também este novo instrumento que aqui estamos a divulgar para o trabalho em contexto educativo. Infelizmente, não temos números atualizados sobre os participantes que todos os anos, de todos os anos em concursos e em projetos que envolvem aqui o empreendedorismo, mas são seguramente vários milhares de jovens e centenas de projetos em escolas por todo o país. E estas iniciativas estão centradas nas escolas, mas não são dinamizadas só pelas escolas. Lá está, já se nota aqui uma parceria e uma envolvência dos diversos parceiros da comunidade, sejam eles as autarquias, as comunidades intermunicipais, associações empresariais, fundações e diversas entidades. Portanto, todos estes parceiros, no fundo, foram aqui um bocadinho sintetizados neste nosso grupo de trabalho. Eles, de facto, intervêm com as escolas e com os agentes educativos no desenvolvimento deste tema. Os exemplos que eu trazia são exemplos, no fundo, representativos de toda esta atividade. Por exemplo, um concurso de ideia de negócios em escolas da região de Dão Lafões, uma iniciativa de atividades promovida por entidades na região Oeste, uma iniciativa que vai na sua 17ª edição, envolve cerca de 3.000 alunos, onde são abordadas as temáticas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, como aqui a doutora Hilda já referiu. Portanto, as escolas incorporam, de facto, todas estas dinâmicas e todos estes aspectos do trabalho, no fundo, da dinâmica curricular. Projetos como uma passadeira inteligente ou bicicletas produtoras de energia, outras escolas também, projetos no domínio da sustentabilidade ambiental, escolas mais verdes, projetos de alunos do ensino secundário e do ensino profissional, que estão muito direcionados também para esta ação empreendedora no domínio da sua componente tecnológica e da componente de formação em contexto de trabalho. E, portanto, as escolas estão a fervilhar, de facto, de atividades desde o pré-escolar até ao ensino secundário, são mobilizadas para estes domínios. Que bom sabermos isso, Já está Helena. Que muito bom sabermos feito. isso. Diga. Que bom sabermos isso. Sim, está muito feito e Que há muito mais gratificante. por fazer. Força. E espero que agora, com a utilização deste referencial, da maneira como está estruturado na apresentação dos seus escritores, adaptados a cada nível de ensino, mobilizando as aprendizagens das diferentes disciplinas no sentido da sua transversalidade, vai ser com certeza um ótimo instrumento que vai ajudar ainda mais as escolas e envolver cada vez mais alunos e professores. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Acredito e penso que podemos falar por todos, acreditamos que sim, esperamos que sim, temos essa profunda convicção. Muito, muito obrigada também Obrigada eu. pelas tuas perspectivas e por esses dados que nos trouxeste tão interessantes e que nós gostaríamos, com certeza, de ficar aqui O mais tempo é algum muito tempo. curto, peço Mais imensa algum tempo. O desculpa. tempo é muito curto, sem dúvida. Ok, Júlia, obrigada, Helena. Júlia, obrigada. passávamos para si e tinha aqui também um pequeno desafio no sentido de poder passar, se concordar, claro,
por, por, por que perspectivas se abrem com este referencial para a ação empreendedora, para o desenvolvimento, na realidade, para o desenvolvimento das competências empreendedoras junto dos jovens. Um pouco isto. É só a palavra, Júlia, com esta limitação Obrigada. de tempo que temos, mas... Vou tentar ser breve. Boa tarde a todos e a todas. Antes de ir direto ao assunto, ao foco e à questão, queria também felicitar a Direção-Geral de Educação por esta iniciativa da divulgação do referencial, que sendo um documento orientador importante para a abordagem do empreendedorismo, parece-me que é um instrumento muito útil, e todos os instrumentos que possam contribuir de uma forma estruturada, que é o caso para promover as competências empreendedoras, o espírito empreendedor, são sempre bem-vindos, todos os instrumentos, e quanto mais cedo, neste caso, melhor, se queremos depois ter no futuro jovens e adultos, que é a realidade com que trabalhamos no IAPMEI, jovens e adultos empreendedores a criarem com sucesso os seus projetos empresariais e projetos que sejam sustentáveis, porque ganha a competitividade nacional, ganha a economia e a competitividade. Portanto, quanto mais cedo trabalharmos estas vertentes e estas capacidades, melhor depois para aquilo que vem a seguir em termos depois da implementação dos projetos empresariais. Também tenho como estava a dizer a Teresa, uma dupla satisfação de estar aqui, porque de facto participar ativamente na construção deste referencial foi para nós muito positivo, porque de facto as entidades coautoras deste referencial tinham natureza muito distinta e, portanto, houve muita riqueza de informação e de troca de perspectivas e de informação. Para nós, IAPMEI, que acompanhamos as empresas no ciclo todo da sua vida, desde o seu nascimento até à sua maturidade e fim de vida, temos todo o interesse em acompanhar e contribuir nestas iniciativas, nomeadamente o IAPMEI acompanha, neste caso concreto, as empresas na sua criação e faz parte das suas atribuições. Nós temos uma área dedicada ao empreendedorismo e trabalhamos os empreendedores desde o momento em que eles pensam e criam a sua ideia de negócio. Temos inclusive iniciativas que apoiam financeiramente todo o momento de criatividade e de pensamento sobre o projeto a construir. Portanto, tudo que este referencial contribuir em termos de criar no contexto escolar o reforço das competências, capacidades, atitudes, tudo o que permitir que esse desenvolvimento seja efetuado, torna-me depois também mais consistente o trabalho e a vida na atividade profissional que irão no futuro exercer, não só em empreendedorismo, mas no intraempreendedorismo. Também se fala nisso, não é? Também dentro das nossas organizações podemos ter sempre uma postura de empreendedorismo ativo no seio das organizações. Portanto, importa de facto para nós todas as ferramentas que permitam ajudar a inspirar os futuros empreendedores. No nosso caso, portanto, o nosso contributo, e ligando à questão do reforço de competências, foi trazer a nossa experiência prática de contacto diário também com esta realidade e, de facto, e trabalhar estes temas cruciais que depois foram revertidos aqui no referencial, porque as dimensões ligadas à literacia financeira, a pensar o plano de negócio, o planeamento, são questões que nós sentimos que ainda existem lacunas ao nível daquilo que verificamos no nosso dia a dia, ou seja, temos muitos jovens empreendedores que sabem tecnicamente, sabem pensar de forma científica e técnica as suas ideias, mas depois têm ali um conjunto de competências que não são hard, mas que soft e hard, as competências técnicas e comportamentais que estão ali com algumas lacunas e que importa reforçar. Portanto, acho que esta matéria em concreto no contexto escolar é muito positivo porque, de facto, é olhar para o futuro e olhar para a perspectiva depois de integrar isso na vida, dos projetos futuros que as pessoas possam ter. Portanto, aqui há temas, de facto, que foram muito críticos
e nós acompanhamos estas matérias, mesmo a questão da literacia. E à semelhança do que já fiz, o IAPME já fez, que quando, no caso concreto do referencial de educação para a área financeira, nós depois, a partir desse, também o IAPME trabalhou num referencial de formação para as empresas, portanto, a partir do referencial de educação financeira que já existe, o IAPME com a CMVM e com o Turismo de Portugal também criaram um referencial que está implementado ligado à formação para as empresas. Portanto, nós vamos sempre ver estes inputs às práticas que já vão acontecendo, aos trabalhos que vão sendo desenvolvidos e com base neles, porque a diversidade de atuações e o ecossistema é grande, ajuda-nos a construir o conhecimento e a trazer novas informações depois para o tecido empresarial e para a atividade que desenvolvemos. Portanto, se calhar também não vou me estender muito, dizer que foi muito positivo estar aqui, que estes temas, nomeadamente os subtemas, têm uma riqueza de informação que, se for possível, depois implementar com contextos, com práticas reais, vão ajudar efetivamente muito as crianças e os jovens, e que podem contar com o IAPME naquilo que for necessário para a boa execução e a nossa partilha de experiências e de trazer também o mundo mais adulto para estes contextos mais escolares. Portanto, fica a nossa disponibilidade. Muito obrigada, Júlia, por mais uma vez reiterar essa disponibilidade e também pela partilha que fez connosco e com estas perspectivas também do lado do IAPMEI. Agora passava a palavra para Dana, para si, e também Dana, debaixo, deixe-me dizer assim, da nossa questão inicial, eu gostaria, se assim o entender naturalmente, propor que pudesse passar por uma dimensão que ainda nos falta aqui nesta nossa ronda e neste nosso painel, que é exatamente a relação do referencial com a importância de oferecer aos jovens experiências práticas, empreendedoras ao longo da escolaridade obrigatória, onde eles possam realizar aprendizagens exatamente no domínio do empreendedorismo. Dana, a palavra é sua e o tempo eu mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria não só felicitar o DGE, que são grandes parceiros do nosso ONGD, mas para também, como um modelo de trabalho, este grupo de referencial liga entidades privadas, entidades públicas, e nós temos que olhar isto como uma boa prática. Quando vocês estão a pensar sobre os programas que vão desenvolver nas escolas, esta é a prática que vocês têm que utilizar e pensar numa maneira mais profunda, porque os melhores tipos de experiência de empreendedorismo são práticas, são experiências, é aprender a fazer. E o learning by doing, este tipo de metodologias, enriquecer o nosso ambiente escolar. Então, quero não só destacar as áreas que foram abordadas, mas também a maneira que foi abordado estes temas. Então, é uma boa prática para as escolas. Em outros aspectos que eu quero destacar, que não foi falado muito, existe alguns outros referenciais, acho que foi dito a referencial financeira, da educação financeira, literacia financeira, mas há outros referenciais no nível europeu para a sustentabilidade, chama-se Green Comp. Tem outros para DigComp, para as competências digitais, e que eu vejo muito nos novos programas que surge no área internacional de empreendedorismo. Estão a ligar vários tipos de competências digitais, competências empreendedoras, competências verdes,
E aí faz um programa que é interessante para os jovens e também muito importante dar resposta de matéria e dos problemas atuais. E neste sentido, eu estou a trabalhar com uma delas, chama-se Girls Go Circular. Girls Go Circular é um programa do EIT, European Institute of Innovation and Technology, quer dizer, Instituto de Inovação e Tecnologia da União Europeia. E isto é um programa para jovens mulheres, para meninas, entre 16 e 19 anos. Então tem a sua foco, mas também é aberto para homens também, para rapazes. Mas neste programa tem uma tema, a tema é a economia circular, quer dizer, agora estamos numa economia linear, enquanto produzimos, utilizamos e depois põe-nos no lixo, e temos que pensar sobre as novas ideias. Então, a economia circular também é uma tema onde pode abordar os temas de empreendedorismo e inovação, mas também competências digitais e verdes, e isto seja interessante pelo jovem. E mais importante que isto, dar resposta destes desafios que nós temos agora em Portugal e em Europa e no mundo. Então, é para destacar que este referencial pode ser utilizado com outros referenciais, podem trabalhar várias competências em várias áreas no mesmo tempo, isto seja uma inovação e para dar resposta ao momento e aos problemas que nós temos. Em termos de trabalho com a nossa DGE, tivemos o desejo de trabalhar sobre estes conteúdos do empreendedorismo antes de ter o referencial. Um outro aspecto que eu gostava de destacar, porque a nossa organização fala sobre o desenvolvimento de políticas públicas, mas com a experimentação e avaliação, um uso muito importante e muito interessante deste tipo de referenciais é para avaliar, porque o referencial ajuda em fazer os objetivos de aprendizagem, mas depois é possível testar alguns conteúdos que nós fizemos. E eu acho que se vocês querem ligar com a DGE, elas têm algumas ferramentas que nós utilizamos num grande projeto europeu que devemos em conjunto, o Youth Start, mas uma referencial para provar que a mudança da atitude e a competência do jovem foi do momento 0 para o momento 1 depois do próprio programa e do próprio lições que vocês estão a desenvolver. Então, eu quero ficar mesmo para o tempo que foi pedido e também para dizer que vocês que estão a ouvir este webinar são os nossos heróis, são as pessoas que fazem a diferença com o estudante, fazem diferença nas nossas escolas e muitos parabéns para pensar, para ver e para utilizar este referencial da educação do empreendedorismo. Muito obrigado, Hilda. Muito obrigado. Ana, muito obrigada. Antes de mais, pelo cumprimento exato, o cumprimento exato do tempo, mas gostava de agradecer também este seu contributo no âmbito de nos ter trazido para a conversa, para esta conversa, a ligação deste referencial de educação para o empreendedorismo com outros referenciais de âmbito europeu, por exemplo, a Comissão Europeia, a OCDE e outros, que é uma dimensão cada vez mais, e só posso concordar consigo, cada vez mais importante e que cada vez mais devemos ter presente. Hilda, não sei se eu podia aqui interromper, eu como não esgotei exatamente o meu tempo, só faltou-me aqui dar uma nota de uma iniciativa, se eu puder só em 30 segundos. Se faz favor.
É muito rápido, peço desculpa, mas isto, de facto, as ideias vão surgindo e numa ótica aqui também de partilha neste fórum e pode ser útil nesta troca, às vezes, também de ferramentas e de instrumentos ao dispor, porque nem sempre todos os canais estão acessíveis a todos da mesma forma. Só dar nota que também nós temos disponível uma app, que é a app do Empreendedora, que tem vídeos, recursos, informação técnica, quizzes, que também está ao dispor de todos, e que é alimentada por toda a informação. Portanto, eu também vou agora tentar fazer aqui depois, no futuro, alguma ligação também com estes exemplos práticos que já ouvi aqui falar, que a Helena também estava aqui a referir. Se calhar até pode ser interessante depois aqui podemos alimentar com outras experiências ricas que foram aqui mencionadas, mas só dar nota que também existe esta app do empreendedor que nós implementamos, penso que o ano passado, e que é alimentada por um conjunto de entidades, em termos de conteúdos de entidades, e a riqueza é isso mesmo, é ter todos estes inputs. Eu queria dar nota disso que há pouco falhou-me e não queria passar. Júlia, Obrigada, muito peço desculpa. obrigada, foi sem dúvida importante e nós, penso que posso falar com certeza por mim e pelo Vítor, nós estamos receptivos, enviem-nos coisas que nós teremos todo o gosto e entendemos que é importante e teremos todo o gosto em também podermos divulgar no nosso site e concretamente também no microsite do empreendedorismo e no nosso site mais alargado. Antes de encerrar, eu gostava de dizer muito obrigada a todos. Foi um gosto voltar a rever-nos, alguns de nós ao final de tanto tempo, e queria queria sublinhar a importância desta diversidade de olhares que tivemos e da oportunidade que tivemos também para reforçar ou para desenhar novas perspectivas e expectativas sobre as mais-valias que resultam justamente da parceria para a ação empreendedora em ambiente escolar. Eu penso que acabo também por sublinhar a importância desta nossa reflexão partilhada à volta do enquadramento da educação, da intervenção pedagógica, da intervenção também da educação para o empreendedorismo, como domínio da educação para a cidadania, portanto, como currículo. Mais uma vez, obrigada a todos. Vítor, passo para ti. Sim, muito obrigado também. Aliás, a Júlia Tomás referiu a app, Maria Vieira partilhou outras coisas connosco, o Dani agora também referiu, a Helena Afonso refere iniciativas das escolas, algumas delas nós conhecemos, outras gostaríamos muito de conhecer, mas nem sempre nos chega a informação, portanto fazemos um apelo também a quem nos ouve que nos façam chegar essa informação, e muito obrigado, porque esta construção deste referencial mostra que esta ação empreendedora vale a pena. Tantos anos depois, e continuamos com vontade de partilhar e de aprender uns com os outros. E acho que é isso que faz com que, brevemente e a breve trecho, da Carlos Sousa, aqui já presente, já falou, vamos ter outras formas de partilharmos e não só recursos, mas também ideias e se calhar envolvermos em ações conjuntas, porque aprender também é isso. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos e obrigado a quem esteve lá em casa. José Carlos. Ok, boa tarde, outra vez, se fecha-se. Quero agradecer os vossos contributos, agarrando naquilo que a Hilda aqui nos trouxe neste rodapé final, dizer que a diversidade faz ela por si só toda a diferença e, portanto, a construção na diversidade é ela rica. E pronto, deixar-vos duas notas finais. Este referencial de educação para o empreendedorismo, enfim, tem como finalidade contribuir para a boa persecução do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, assim como para o princípio para o desenvolvimento, diria melhor, dos princípios, valores e as áreas de competência que estão inscritas nesse mesmo perfil. Esta matriz que o perfil nos traz é um documento de referência para a organização de todo o sistema educativo e que deve obedecer, enfim, também a um desenvolvimento dentro do currículo. A cidadania e desenvolvimento enquanto disciplina obrigatória do 5º ao 9º ano de escolaridade, como facultativa na educação pré-escolar, no primeiro ciclo e no secundário, mas tendo aqui estas ligações, como eu referenciei no início da sessão,
com as diferentes aprendizagens essenciais e os descritores, cada um dos referenciais. Em relação ao referencial, enfim, foi visto por todos vós que ele pretende contribuir objetivamente para o enquadramento das diferentes práticas pedagógicas, que são indutoras de experiências práticas empreendedoras e que são elas também de cidadania. Portanto, a ligação é sempre feita a este nível. Temos continuadamente falar dos princípios, dos valores, das atitudes e das competências, em concordância com a legislação em vigor, que eu já não vou falar agora, porque já a falei toda no início da sessão. Apresenta-se como um documento orientador, não prescritivo, de apoio ao trabalho a desenvolver pelas escolas que, no âmbito da sua autonomia, o podem utilizar e adaptar em função das opções que tomem, enquadrando as práticas a desenvolver, tendo sempre presente aquilo que é a sua estratégia de educação para a cidadania na escola. Enfim, os dados estão lançados, aproveitemo-los, diria eu, com entusiasmo, para que façamos deste referencial uma referência. Tudo bom? Muito obrigado.